compreender a importância dos processos em um SO. É relacionar os principais estados e operações com os processos. Sem a menor dúvida, o gerente de processos, ou seja, o componente do sistema operacional chamado gerenciador, ou como diz alguns autores, o escalonador de processos, ele é o núcleo, ele é a parte mais importante do sistema operacional. Para você começar a entender, basicamente, diz o conceito, e aí a gente vai, você deve estar acompanhando aí no slide. Um dos conceitos diz o seguinte: um computador pode possuir vários programas ativos na memória, onde cada um desses programas em execução corresponde a um procedimento. Tá. Isso diz o quê para você? Bom, se você está falando de sistema operacional, você está falando de um sistema, ou seja, um conjunto de partes integradas que vai operacionalizar, ou seja, vai fazer ser possível a execução de uma determinada tarefa. Tá certo? Então, quando a gente fala de processo em sistema operacional, é tudo ou toda e qualquer atividade que vá ser executada em um computador. Então, o conceito de processo em sistema operacional é o mesmo conceito de processo lá de administração e da sua vida como um todo. Se você disser que não sabe o que é um processo, eu vou dizer para você, é mentira sua. Por quê? Porque se você olhar lá na sua casa, você executa N processos todo dia quando acorda, quando vai almoçar, quando vai dormir. É simplesmente um conjunto de procedimentos em execução. Nós temos a área de memória, que significa o quê? Cada programa possui uma área de memória correspondente para armazenar os valores dos registradores da UCP, conhecido como registro descritor. Então, ou seja, o processo ele vai ter uma área de memória onde ele vai armazenar as variáveis e os dados em que ele está processando, certo? Então, dessa forma, os processos podem jogar dados na área de memória, retirar, né, colocar de novo esses dados e fazer assim uma mesclagem entre turnos, né, ou seja, executa um pouco do processo, retorna, executa um pouco do outro processo, retorna. Só que de que forma isso acontece? A UCP ela utiliza esse registro descritor. E todo processo ou todo programa em execução, ele precisa ter necessariamente, para estar em execução, 3 partes. Uma, chamada parte de dados, que eu vou já dizer o que é. A outra, a parte de código. E a, por último, uma parte chamada parte de pilha, ou os livros costumam chamar área de dados, área de código e área de pilha. Isso tudo compõe o que a gente chama de espaço de endereçamento do programa. Porque, como você sabe, todo programa, para estar em execução, precisa estar alocado em memória, na memória do computador. Ele não pode executar do disco, né? Ou de um dispositivo de armazenamento de massa. Ele vai para a memória. E na memória ele é dividido dessa forma. O que é que tem na área de dados? A declaração e os valores das variáveis daquele programa. Aqueles ints, floats que vocês declararam lá na linguagem C, né? Todas aquelas variáveis vão para lá. O que é que tem na área de código? Tem toda a codificação do programa, ou seja, aquelas estruturas. Lembram que vocês aprenderam? A if, né? Estrutura de decisão, estrutura condicional, estruturas de repetição e etc. E o que é que sobra para a área de código, para a área de pilha, melhor dizendo? É uma área onde existem apontadores que vão controlar a execução desse programa, vão apontar para áreas específicas do código que está em execução. Escritor, ou seja, é o registro, né, onde contém descritores, portanto, apontadores para determinadas áreas do código em execução daquele programa, doravante chamado por nós de processo. Um processo, a gente continuando no slide, seria o quê? Então, podem observar aí que seria um programa em execução constituído por uma sequência de instruções, um conjunto de dados e um registro descritor. Cada processo é executado um pouco de cada vez. Então, isso é processado, digamos, mais ou menos assim como se fosse virtualmente. Então, você tem um processo sendo executado durante um pedaço de tempo, depois para, aí outro processo é executado, para esse processo e assim por diante, enquanto você está executando os programas dentro de um sistema operacional. Quando a gente fala de monoprocessamento e multiprocessamento, significa dizer que você tem o quê? Como a gente está falando de processo, então monoprocessamento é um processo sendo executado a cada tempo. E o multiprocessamento são vários.
Agora, como é que eu posso executar vários processos se eu tenho apenas um processador físico dentro da máquina? Ainda continuando o assunto sobre monoprocessamento, nós temos o seguinte, acompanhe no slide, que um processo, ele só perde, um processo após ele ter recebido a UCP, ele só perde o controle de execução quando uma interrupção, notem bem essa palavra aí, interrupção, vocês vão precisar entender bastante o que significa, ou quando ele executa o quê? Um trap, requerendo algum serviço do sistema operacional. Então, se não acontecer uma interrupção, quer dizer, alguém pedir para ele parar um pouquinho, ele vai interromper um pouco, ou acontecer um trap, uma chamada ao sistema, ele vai executar então o quê? Essa tarefa até o final. Mas se acontecer ou um trap, então, ou uma interrupção, ele vai ser parado, aquele momento, o processo, e vai ser iniciado outro, ou então o processo vai ficar bloqueado. A gente pode ver isso, certamente, com a definição o quê? De interrupção. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é uma interrupção? As interrupções, elas são o quê? São transparentes aos processos, então elas são bastante conhecidas, não vão causar nenhum problema para eles. E a função dela realmente é o quê? Ela vai servir para parar o tempo, ela vai parar temporariamente a execução de um processo. Então, quando o usuário solicita alguma atividade à máquina ou o sistema operacional executa alguma atividade, ele faz uma solicitação. E quando ocorre uma interrupção, quer dizer, houve uma outra chamada para a execução de um outro processo, ele vai parar temporariamente aquele processo que estava sendo executado e mais tarde aquele processo vai fazer o quê? Vai voltar novamente para a fila de execução até ele seja concluído. Se, como a gente falou, não houver nenhuma interrupção ou um trap que faça com que esse processo seja interrompido ou parado, ele vai executar até o final. Mas geralmente eles são sempre o quê? Eles recebem uma interrupção, eles param, aí processa outra tarefa, aí para outra tarefa, retoma a primeira novamente. Um trap, ele tem a função de quê? Ele bloqueia o processo até que o serviço requerido pelo mesmo, ao SO, seja o quê? Realizado. Então, a interrupção, ela na verdade, ela para temporariamente a execução de um processo. Já o trap, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear aquele processo até que a execução que ele tenha solicitado ao sistema operacional seja executado. Hoje em dia nós não temos computadores somente com processador. Então a tecnologia evoluiu, tudo foi se transformando e nós temos agora o que? Multiprocessamentos, ou seja, computadores com mais de um processador. Então o que seria o multiprocessamento? Acompanhe aí com a gente no slide. Olha, multiprocessamento funciona de forma similar ao monoprocessado. Contudo, o SO passa a dispor de mais processadores para alocar os processos. Então o que acontece? Você tem o quê? Você tem uma melhora na hora de fazer com que os processos sejam alocados, Então você tem mais recurso de máquina para fazer com que seja processado cada programa, cada editor de texto, ou seja, tudo que você utiliza no computador tem uma forma mais rápida de ser alocada em memória e novamente ser voltada para a tela para você continuar fazendo. Quando a gente está falando de sistemas multiprocessados, como a gente já falou e o Vinícius falou bem claramente, são sistemas que têm mais de um processador. Se tem mais de um processador, podem executar, de fato, mais de um processo simultaneamente ou de forma paralela. Quando a gente fala de forma paralela, você imagina um programa que usa 2 processadores, se ele não for muito bem programado, o que é que vai acontecer? Os resultados podem ficar inconsistentes. Ou seja, um processador pode ser mais rápido do que o outro. Tá? O multiprocessamento diz respeito, quer dizer, o cuidado que se tem que ter com isso é que quando você vai desenvolver alguma coisa ou botar um sistema para funcionar de forma multiprocessada, o seu programa tem que tomar conta, quer dizer, aí já extrapola o sistema operacional. O programa que você está desenvolvendo tem que tomar conta desse, que a gente chama de sincronismo de processo. Tá certo? O que eu levo vocês a raciocinar um pouquinho, em relação a multiprocessamento, e uma palavrinha bem semelhante a essa que nós comentamos na aula passada, só para vocês poderem fazer uma breve reflexão. Multiprocessamento, e nós vimos na aula passada multiprogramação. Então o que seria o overhead? Acompanhe aí no slide. Então é o tempo que o mesmo perde na execução de suas próprias funções. Então, ou seja, além do processador estar executando as outras funções dele, ou seja, executa um processo do Word, executa um processo do Excel, ele tem as suas próprias instruções que
que ele denota um tempo, né, para reorganizar, por exemplo, os processos, para voltar novamente e processar cada um deles, né, jogar na área de memória, retornar o processo, executá-lo, jogar outra vez na área de memória, voltar para outro processo e assim por diante. E o segundo item, acompanhei no slide, seria o quê? É o tempo durante o qual o sistema não está produzindo trabalho útil para qualquer usuário. Então, ou seja, naquele tempo em que nada está sendo produzido de útil, então o processador executa aquilo que está sendo feito por ele e depois retoma as suas funções.